vamos conversar com o prefeito municipal Gelson Miguel Scherer, também presidente da Câmara de Vereadores, Cassiano Breifke, mais conhecido como Toiço, né? Eles que já estão aqui nos estúdios da nossa rádio. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse ano de 2025. Então, eu vou dando meu muito bom dia a você, excelentíssimo prefeito. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio e toda a região de abrangência, mas também dos que ouvem, né, pela internet, né, pelo site da rádio, nossa rádio. Obrigado pela oportunidade para começar a nossa conversa aí. Isso aí. E futuramente também, como já falei aqui, né, em off, a gente vai disponibilizar essa conversa nas nossas redes sociais. Vou dando também meu bom dia ao nosso amigo Cassiano Toiço. Bom dia, Toiço, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio 104.9. Faço uma saudação ao prefeito municipal. Obrigado. Que está aqui ao meu lado. E é uma grande satisfação a gente estar aqui representando o Poder Legislativo de Chapada para passar um pouquinho dos trabalhos que aconteceram esse ano aí na Câmara de Vereadores. Muito bem, então, prefeito. Chimarrão tá ok aí, tudo certo? Tá de boa, erva boa, cuia boa, tá tudo certo aí. Tudo certo, então nós podemos começar a prosa, claro, né? Claro. Vamos lá, todo prefeito. Gosto. Vamos falar então um pouquinho, né? Esse ano de 2025 tanto das dificuldades, né, que teve aí o município e também como passou por essas dificuldades e trouxe aí muitas melhorias, implementações. Aqui nós não combinamos nada, né? Nossa conversa aqui... Não, até chegamos atrasados. Não tem combinação nenhuma. Material de apoio aqui, mas tudo certo. Eu não sei nem por onde que a gente começa. Vamos começar por janeiro, talvez pelo começo? Olha só, eu vou fazer a gentileza de deixar para o nosso presidente legislativo, o vereador Cassiano, iniciar a sua retrospectiva e nós vamos falando junto, né? Afinal de contas, o executivo e o legislativo, nós andamos par e passo. Eu me apoio muito no poder legislativo do nosso município, porque afinal de contas todos nós queremos o desenvolvimento do nosso município. E o Cassiano, enquanto presidente, tem se mostrado um presidente parceiro do executivo, assim como os demais vereadores também. Falei em nome dele porque ele está presidente neste ano, né? Próximo ano teremos um outro presidente, né, Cassiano? Então, a gente espera e ter na certeza de que essa parceria sempre é importante em prol dos grandes debates do nosso município, mas também das demandas do nosso município sejam sempre em favor da nossa coletividade. Cassiano, comece aí, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de salientar essa parceria. Eu acho que executivo e legislativo, eles sempre andam juntos. E se não andarem juntos, quem perde é o município, é os nossos munícipes. Então, graças a Deus, a gente tem um bom convívio, uma boa relação. Exemplo disso, começo citando, foram 67 projetos que entraram em nossa casa, vindo do Executivo, debatidos e aprovados. Eu acho isso muito importante porque quem ganhou com esses projetos foi a população, foi o nosso Esses dia a dia. projetos somente vieram do Executivo. Do Executivo. Fora exatamente. o pessoal ainda, os outros vereadores que trouxeram projetos. Isso. E esses são os que foram aprovados, 67. Discutidos e aprovados. A gente também ressalta a boa relação que a gente tem com os demais vereadores. Eu acho que para o município crescer, a gente tem que deixar ideologias políticas ou questões partidárias de lado. A partir do momento que você entra na Câmara de Vereadores, que você é eleito, eu acho que o partido que você representa é o município. E graças a Deus a gente conseguiu conscientizar os demais vereadores desta importância. Então seguimos unidos e juntos. Esse ano foram um ano de muito trabalho, mas sempre unidos, pensando no melhor para a nossa população, para a cidade de Chapada. Começamos também algo novo para mim, né? Entrei na política, não digo que por acaso, mas foi meio repentino, então a gente teve que se adaptar, buscar conhecimento também. Então foi um desafio muito grande, mas que graças a Deus, com muita vontade,
e perseverança a gente conseguiu da melhor forma, né, juntamente com os demais vereadores, tocar a Câmara de Vereadores como presidente nesse primeiro momento da melhor maneira possível. Mas sempre com humildade, sempre escutando os demais vereadores, um bom diálogo com o executivo. Eu sempre falo, às vezes quando entra projeto na Câmara é discutido, tem pensamentos divergentes, né? Nem todo mundo pensa da mesma forma, mas sempre com respeito e sempre com o objetivo de melhorar a vida da nossa população no dia a dia. 2. Nesses 67 projetos, tem alguns assim que você acha mais importantes, né? Alguns projetos mais importantes que te chamaram mais atenção, que se destacam? Tem algum deles aí que você considera assim? Na verdade, todos os projetos que entram na casa são importantes para o município, né? Mas assim, esse bom diálogo que a gente tem com o executivo, teve alguns projetos que talvez tivemos divergências de ideias, até mesmo com o executivo. E essa boa relação facilitou com o quê? Que o gabinete do prefeito sempre está de portas abertas para todos os vereadores. E com isso, alguns projetos entraram que a gente tentou, de certa forma, melhorar um pouco, ou conversar com o prefeito sobre, até mesmo antes da votação. Então eu acho que é bom frisar essa... Algum destaque, alguma emenda, né, aos projetos. Exatamente. Então a gente até teve um projeto, de certa forma polêmico, né, que foi o IP, né? Foi um projeto bem complicado, mas que não foi uma coisa que o executivo propôs, veio era lei de cima, enfim. Lei do Estado, né? De Estado. Só para contribuir com a sua fala, presidente, quando o presidente fala do projeto do IP Saúde, né, que os nossos funcionários públicos, eles têm o plano de saúde do IP, tinham, né, e continuam tendo. E era uma forma de contribuição, e agora a contribuição passou a ser por faixa etária e valores fixos, né? Então teve que ter uma readequação que, de certa forma, ficou um pouco mais apertado para o funcionário público, né? E o Executivo mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei dentro dos limites do possível, né? Até onde nós poderíamos ir, dentro das nossas situações financeiras do município, e por uma construção com os vereadores da nossa Câmara de Vereadores, foi mudado o projeto, melhorando para o funcionário público, para o segurado da saúde, o projeto de lei. Então, foi muito interessante. O município fez, sob concessões mútuas, nós chegamos a um consenso para o projeto de lei, para ele ficar mais adequado, melhor para o nosso funcionário público. Então, aí, louvor aí à Câmara de Vereadores, né, que através de uma interlocução respeitosa e junto com o Executivo, e buscando um encontro de ideias, não um embate, mas um encontro que viesse a beneficiar o nosso funcionário público do nosso município. Esse é o projeto, né, e que foi um pouco mais trabalhoso. Mais trabalhoso, para chegar num consenso. Mas, enfim, deu tudo certo e, inclusive, foi aprovado por unanimidade, né, presidente? Mostrando essa boa relação entre o Legislativo e o Executivo. Acredito até, né, presidente, que dificilmente um projeto do Executivo que foi para o Legislativo, através da construção sempre harmoniosa, não tenha sido aprovado por unanimidade. Evidentemente que não precisa ter assim uma convergência 100%, né, de concordância, mas enfim, todos eles são sempre aprovados, né, presidente? Com certeza, a gente sempre analisa e até debate, como eu falei antes, de uma maneira respeitosa, né, mas sempre pensando no melhor pela nossa população. Também entrou na casa vários projetos de cedências de uso também para nossas empresas, né? Uhum. Eu acho que isso é importante frisar, porque valoriza as nossas empresas do nosso município, né? Através do POD. Então, acho que são projetos importantes porque fortalece o nosso comércio e as empresas que
têm dificuldade, né, ou estão tendo. A gente sabe que hoje a situação econômica do país não está tão boa assim, então é importante isso, o executivo está olhando com bons olhos para essa questão, e eu acho que todo incentivo é bem válido para fomentar as nossas empresas aqui do município. Prefeito, deixa eu te pedir uma coisa. Você considera esse ano, diante de todos os anos já que você está aí na administração pública, você considera esse ano um dos que mais alinhou com o executivo, assim falando? Com o legislativo, aliás? Olha só, eu não posso dizer que esse tenha sido o melhor, nem o pior, nem o mais ou menos. Todos os anos, os 5 anos de administração pública do nosso mandato passado de 4 anos, esse estamos no primeiro ano, então sempre tivemos um alinhamento muito, muito tranquilo com a Câmara de Vereadores, até pela forma da gente se comunicar com a Câmara de Vereadores. Eu tenho por princípio, eu não interfiro na Câmara de Vereadores, tanto que eu pouco visito a Câmara de Vereadores durante as sessões, para de nenhuma forma tentar influenciar os vereadores da situação e nem os da oposição. Eles ficam bem à vontade, porque às vezes quando o prefeito está no plenário, o vereador pode falar algumas coisas ou deixar de falar algumas coisas. Então eu vou na Câmara de Vereadores quando sou convidado. Quando a casa convida o prefeito, eu vou. Ou quando é algo muito que algum secretário vai lá se pronunciar, né, como há pouco tempo foi lá o secretário Adilson, quando um secretário é convidado a fazer algum esclarecimento, o prefeito vai junto, acompanha, né, mas fora disso, dificilmente eu vou às sessões sem ser convidado, até para deixar a liberdade para casa, né, fazer os debates conforme acham necessário. Então tem essa relação assim. E a gente tem uma relação muito respeitosa e muito, muito assertiva com todos os vereadores, de todos os partidos, né? E é aquela fala que eu não me canso de falar. O partido é uma mera sigla, uma agremiação na qual você vai pertencer para você entrar na vida política, né? Não significa dizer que você está numa sigla e que você concorda 100% com as ideologias da sigla. Isso é raro acontecer. Às vezes são questões circunstanciais, né? Então, aqui no município de Chapada, são 3 ou 4 partidos. Tem o Progressista, né, que tem 5 vereadores, né? O PSDB, com um vereador, que são da base do nosso governo, são 6 vereadores. O MDB tem 1 vereador, o PDT tem 1 vereador e o PL tem 1 vereador. Então é uma Câmara pluripartidária, mas tenho certeza absoluta que todos eles convergem para o desenvolvimento do nosso município. E o município de Chapada, eu respeito muito os vereadores, porque é através dos vereadores que muitos recursos vêm para os investimentos do nosso município. Então é uma relação boa, com vistas ao desenvolvimento do nosso município. E os projetos de lei que são enviados para a Câmara de Vereadores, o vereador tem a plena tranquilidade para emendar ou aprovar da forma que está, ou para sugerir algum destaque, né? Então nós, sempre na medida do possível, acatamos pelo sim ou pelo não, ou falamos ou construímos o melhor texto para ser aprovado em plenário. Então, eu respondendo bem pontualmente a sua pergunta, tivemos um 2025 muito bom, excelente, harmonioso, assim como os demais também têm sido. Muito bem, agora falando um pouquinho mais de retrospectiva, inclusive neste último domingo, né, teve a inauguração aí do calçamento, ali próximo ao Brilhante, né? Teve até a festa do Brilhante, né? Um dia esportivo, e com a inauguração do calçamento. Também tivemos esse ano, né, o asfalto RS 330, que está ainda avançando, que está sendo feito. Temos também, né, infelizmente, a questão aí da fábrica de calçados, né, que acabou fechando suas portas. Então, prefeito e Cassiano, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esses assuntos aí, né? Eu peguei um dos mais recentes que aconteceu,
um dos mais importantes, que é a RS, e acho que um dos que foi negativo, né, que foi o fechamento da fábrica. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho, né, sobre esses 3 assuntos aí para a nossa população, fiquem à vontade. Não, podemos abordar os assuntos, sim. Cassiano, tu acha que quem sabe tu termina ali, tu vi que tu tem mais 2 destaques aqui, principalmente Também, Éder, falando do Legislativo, a gente teve sessões solenes, né? Sessões solenes, a princípio, muito lindas, muito bonitas. A gente teve a sessão solene do dia do município, na qual recebeu a homenagem de cidadão emérito, o senhor João Batista de Lima. Um cidadão muito importante no nosso município, que justamente trabalhou muitos anos com o calçamento, efetuava um bom trabalho com sua equipe. E então foi uma indicação minha, pessoalmente, por conhecer desde pequeno ele, conhecer seu trabalho, conhecer a pessoa legal e importante que foi para o nosso município. Então a gente conseguiu homenagear ele, e ele muito emocionado, até esses dias conversando com ele, eu acho que foi uma das maiores realizações dele. Então a gente fica muito feliz com isso. O reconhecimento, né? Exatamente. Eu acho que quem contribui com o nosso município, a gente tem que valorizar isso e tem que homenagear. Também tivemos uma sessão muito emocionante que foi em homenagem à PAI. Até os pais, alunos, a direção da PAI entrou em contato com nós pós essa sessão, agradecendo muito, que foi uma sessão muito linda, muito emocionante, e a gente sabe da importância que a PAI tem em nosso município. E não só no nosso município, como também, né, tem alunos de Almirante Tamandaré, Coqueiros do Sul, e o município sempre dando suporte para que esse bom trabalho seja executado. Também tivemos agora, na última quinta-feira, a sessão solene em homenagem aos 150 anos da etnia italiana no Rio Grande do Sul, que foi na localidade da linha Westfalen. Por sinal, uma linda sessão, né, prefeito? Boa. Olha... tivemos a sessão, depois uma missa em italiano, depois teve a confraternização ali do Filó, coisas que muitas pessoas não sabiam nem o que era, né? É verdade. O Filó. Então foi uma sessão muito legal, que valorizou esses descendentes da etnia italiana, que na linha Westfalen são vários. Foram homenageados 22 famílias descendentes de etnia italiana, muito felizes essas famílias por serem reconhecidas, né? E também tivemos a homenagem ao professor Dionísio Colognese, que foi uma pessoa muito importante no nosso município, e passou conversando depois das sessões, depois da missa, com algumas pessoas dessas famílias, ficaram emocionadas revendo essa trajetória tão difícil que foi, eles virem para um outro país, né, com todas as dificuldades, e hoje terem feito raízes aqui no nosso município de Chapada. Então foi uma sessão muito especial. Também gostaria de comentar sobre algumas reformas que a gente fez na Câmara de Vereadores, porque na verdade a nossa Câmara de Vereadores, ela é a casa do povo. Então, todas as pessoas que quiserem usar entidades, enfim, a porta da Câmara de Vereadores sempre está aberta. Então, a gente executou uma pintura externa, que já estava há alguns anos sem pintar. Pintamos o hall de entrada, o plenário, foram trocados alguns pisos das salas do segundo piso que também estavam precisando de melhorias. Foi adquirido também uma nova mesa de som, microfones, para justamente levar essas sessões para as pessoas no comodismo de casa com qualidade, né? E também a gente contratou uma assessora de imprensa da Câmara de Vereadores. Foi algo novo nesse mandato, né? Mas assim, eu acho que com as tecnologias de hoje em dia, é importante essa questão para tu levar a informação mais fácil. Transparência, né? Exatamente. E o andamento da Câmara de Vereadores, do Legislativo, para a casa das pessoas, que é de mais fácil acesso. Também temos que valorizar todos os vereadores dessa Casa Legislativa, que com viagens a Brasília,
com viagens a Porto Alegre, conseguiram muitas emendas parlamentares, ajudando assim o nosso município, ao executivo. Então esse trabalho mútuo de todos os vereadores assessorando ao executivo, eu acho que foi de um bom andamento e a gente tem que valorizar isso. Muito bem, mais algum assunto aí anotado? Na verdade também a gente participou de alguns movimentos, né? A gente sabe da dificuldade da nossa agricultura hoje, a gente participou de vários movimentos juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapada, levando as reivindicações, né? Porque a gente sabe que tanto o projeto de securitização que está em andamento no Senado, ele já passou pela Câmara dos Deputados, e também agora existe um projeto sobre o leite, né? Sobre essa importação de leite, essa questão que está dificultando também a valorização dos nossos produtores aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente também sempre está presente do lado dessas entidades e reivindicando essas questões. A gente sabe que para conseguir algo, a gente hoje no meio político é na pressão, é correndo de atrás, porque a gente de braços cruzados aqui não vai resolver a situação. Então a gente, como vereadores, a gente se uniu a eles. Eu acho que é importante valorizar essas questões. Muito bem. Destacar, né, presidente, a criação da Frente Parlamentar da Agricultura na nossa Câmara de Vereadores, né? Então, e depois eu entro no assunto das obras, só para complementar, eu recebi agora de manhã no gabinete a visita do presidente e do vice-presidente da Associação dos Produtores de Leite do nosso município, o Cássio Kuhn e o Guilherme Rohr. E, evidentemente, tratamos de várias pautas que não vem ao caso agora, mas a principal delas é realmente o aviltamento do preço do pago por produtor de leite. Nós temos produtores hoje recebendo menos de R$2 o litro de leite, alguns recebendo mais, mas uma média que vai ficar em torno de R$1,90 a R$2 o litro de leite. E o Cássio me passou alguns dados. Nós produzimos em 2024 22 milhões de litros de leite aqui no nosso município, com uma renda média, todos 22 milhões de litros de leite, em torno de 56 milhões de reais produzidos aqui no nosso município. E a perspectiva é que em 2025 a produção seja ainda maior do que isso, mas a renda seja menor. Né? Então tudo isso é reflexo de uma política que não protege o produtor rural. Não protege. Nós estamos numa política de livre mercado na agricultura, e um país que realmente quer crescer, ainda mais como o Brasil, que mais de 35% do seu produto interno bruto está baseado na agricultura, e não existem poucos gatilhos de proteção ao produtor rural. Eu falo do leite, que está aviltado, preço do trigo nem se fala, né? Milho barato, soja barato também. Então é uma cadeia que não está legal, né? As rendas é muito baixa, produtor muito endividado, são raros os produtores rurais hoje que não têm um financiamento arrolado nas agências financeiras. Então isso é uma coisa que merece um debate muito grande e encarar de frente essa realidade, né? O produtor de leite, via de regra, é um produtor familiar, da agricultura familiar, e isso merece uma proteção especial. Tem que ter um gatilho que não deixe o aviltamento chegar a ponto de ficar inviável a produção, porque hoje nós temos, todo ano que passa, são menos produtores de leite saindo da atividade, né? Vários são os fatores. Um deles também é a sucessão familiar, mas se a atividade é boa e ela é rentável, você tem condições de manter a atividade mesmo sem essa sucessão familiar, né? Mas isso é outro debate. Bom,
Tu me perguntaste... Prefeito, só também reforçando, falando aqui, já que a gente está falando de retrospectiva, né? Que esse ano também aconteceu a FERLAC, né? FERLAC, então, já que estamos falando do leite, né? Aconteceu então a FERLAC, que já tem previsões de acontecer novamente com maior audiência, maior público, melhorias ainda, né? Então, esse também, né, foi algo que foi trabalhado já em cima da cadeia leiteira, da produção leiteira, né? Ela vai acontecer com uma maior amplitude, como tu bem referiste. O que acontece? A FERLAC, para além da exposição da nossa genética leiteira de Chapada, mas também da região, como é a proposta dela, Feira Regional de Leite e de Lácteos, ela tem que ser palco desses debates que nós estamos debatendo aqui, que nós abordamos. Os debates dos problemas da cadeia produtiva do leite. Então não é só a genética pela genética. Não é só ir lá ver gado bonito, expor gado bonito. Né? Ou a melhor genética, né, municipal é a melhor genética regional. Ela tem que ser palco dos grandes debates dos problemas do agronegócio pecuário da nossa região, do estado, por que não dizer do Brasil também. Os problemas são comuns. Então, sim, aconteceu a primeira FERLAC, uma proposta ousada da Secretaria de Desenvolvimento, através da Câmara Técnico-Temática da Gestão Empresarial e do Agronegócio, junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e junto também com a nossa Emater municipal. E hoje por incentivo da administração municipal, temos aí a Associação dos Produtores de Leite do nosso município. Nós incentivamos muito o associativismo, porque hoje de manhã, quando eu recebi o Cássio Kuhn e o Guilherme Rohr, eu recebi todos os produtores de leite. Eu não recebi um produtor, recebi todos os produtores de leite. Assim como incentivamos, já está fundada a criação dos apicultores. Quando eu recebo o seu presidente, eu recebo todos os apicultores. No gabinete do prefeito ou na nossa Câmara de Vereadores, através do seu presidente. Então, o associativismo é o que vai salvar muitas atividades. Que tenha representatividade. Então, foi muito oportuna a tua intervenção acerca da FERLAC. A FERLAC ela se propõe a ser esse palco para além da genética e do comércio de afins de novas tecnologias, novos exatamente, produtos, a atividade agropecuária leiteira, mas também o palco do debate dos problemas da agropecuária leiteira. Então, e ela vai acontecer no mês de junho, na segunda semana do mês de junho. Muito bem, prefeito. Quer falar das obras, então? Pode. Se tu quiser falar até um pouquinho, prefeito, eu vou fazer uma observação até aqui agora. Fica à vontade, nessa cadeia leiteira aí, né? A gente sabe a produção de leite, como ela tem, né, aumentado, com isso também, apesar de produtores estarem saindo, mas as vacas em si estão hoje produzindo mais, né? Com isso a gente tem como consequências também mais caminhões de leite trafegando nas estradas. Que esse ano de 2025, posso dizer assim que muitos, né, foi observado na questão das estradas mesmo. Inclusive está sendo refeito aí o calçamento, né, entre Santana e ali na parte de São Francisco, no Pescado São Francisco. Isso. As estradas agora, tanto que também o trânsito foi desviado, né, ali por Bom Pastor. Foi. É uma estrada de chão, estava seco, né? Então isso acaba, não tem estrada que aguente com todo esse trânsito. Posso dizer assim que é uma consequência então desse aumento de produção? Não vejo assim. A produção de leite ela já vem de vários anos, né? Pontualmente falando acerca do desvio ali por Bom Pastor. O que acontece? Evidentemente, quando existe uma seca muito forte, como nós tivemos aí 3 semanas ou mais sem chuva, um sol abrasador, um trânsito pesado, isso estraga muito mais uma estrada do que a chuva, porque começa a virar pó, o leito da estrada vira pó e racha, ele racha, não tem umidade, ele racha. Quando vem a chuva, vira um lamaçal. Então tivemos problemas ali de trafegabilidade, sim, por conta de barro, né? Mas a estrada desmanchou, né? As subidas onde os caminhões tracionam, eles vão arrancando terra.
vão arrancando terra, e quando vem a chuva foi um problema. Mas a nossa equipe já está restabelecendo todo o projeto. Foi uma ação necessária a recomposição desse trecho do calçamento Santana, que é um calçamento relativamente novo, foi feito na administração entre 2016 e 2020, mas ela foi mal executada. Mal planejada e mal executada. O que acontece? Não durou um ano, afundou. E o que cabe a nós fazer? Como a administração pública ela parte do princípio da continuidade, nós vamos reformar, estamos reformando, e por conta disso tivemos que fazer esse desvio. Nós queríamos liberar uma parte até o final do ano. Não vamos concluir toda a recomposição do trecho, porque são bastante intervenções que precisam ser feitas. Mas para o final do ano e por ocasião das festividades de janeiro, esse trecho estará liberado. Mais adiante a gente vai fechar de novo. Se pegar ali, né, quando vem de Santana para Chapada, tem até uma placa, né, caminhões 20 toneladas, é proibido o trânsito ali. Mas nesse trecho aqui não é, né? Nesse trecho aí desse calçamento ali não tem placa ali. É um trânsito de caminhões que acontece, né, querendo ou não. Acontece. Invariavelmente, né, essas placas elas são um alerta, né, mas elas não são respeitadas, né? Não tem como você lá fiscalizar, medir. Ninguém vai fazer isso, o município não vai fazer isso. A recomendação está ali, né? Isso parte do princípio de cada transportador, né? Então, mas enfim, sobre esse assunto acho que fica assim, suficientemente esclarecido. Até Vila Rica, aqui esses dias nós tínhamos transmissão para fazer até aqui, por causa dessa seca, da poeira, eu disse, não, eu vou pelo asfalto. Porque realmente estava ruim, a pedra solta e daqui a pouco joga uma pedra até no meu para-brisa, pegou uma pedra e acabou trincando. Então, às vezes, a gente tem que entender também, né, que as estradas dependem muito da natureza, né, querendo ou não. A obra pública, não vou dizer que obras públicas podem dar problemas, com obras privadas também podem dar problemas. Assim como o calçamento de Santana ali, feito na outra gestão lá atrás, de 2016, 2020, por aí, ele deu problema, é culpa a questão é fiscalizar a obra. E mesmo fiscalizando, às vezes você tem problemas. Imagina se tu não fiscaliza. Entendeu? Então, a coisa pública, como falei, a parte do princípio da continuidade. E nós estamos aqui para resolver essas coisas da melhor forma possível. Mas nessa pegada, Éder, a nossa gestão ela tem feito bastante pavimentação. Pavimentação boa. Esse trecho ali, desse que está sendo reformado até o município do Barreiro, nós fizemos, boa a pavimentação. Foi fiscalizada, tem manutenção, pequeníssimas intervenções para fazer que precisam ser continuamente feitas. Asfalto dá buraco, dá calçamento, solta uma pedra? Solta também. Então são manutenções que precisam ser feitas e nós temos feito isso. Nós pavimentamos o acesso da 801 passando pela Westfália até o município de Almirante Tamandaré. Está pavimentado. E às vezes eu reforço também que às vezes eu deixei de ir pelo asfalto. Porque tinha buraco. Fui por Vila Rica, que estava melhor. Então são situações e épocas diferentes, né? Exato. São questões todas circunstanciais. E ainda bem que temos opções. Temos opções, né? Estamos fazendo o calçamento agora em direção a São Miguel. Estamos lá perto, ali na família Adama. Morava a família Adama ali perto do campo do Santista Diogo. Calçamento até lá. Ali mais um tempinho vai ser liberado aquele. Fizemos o calçamento ali no Brilhante, né? E tudo que eu falo aqui, quero fazer louvor aos nossos vereadores, mas também ao executivo, com emendas parlamentares, presidente, com emendas parlamentares. Tu tem que sair, tu tem que buscar, tu tem que correr atrás, senão tu não faz obra. O município igual ao nosso, com um município com estrutura de município grande,
com arrecadação de município pequeno, se você não vai atrás para buscar recursos para fazer obra, você não faz obra. Você faz folha de pagamento. A duras penas ainda. Né? Então, são essas coisas. Então, nós temos muitas obras para falar. Falei aqui de várias obras de calçamento. Vou ver aqui, ó. Na linha Borges e Medeiros, aqui em direção a Crearte, está finalizado. São Francisco tem um calçamento finalizado também, que sai ali da esquina Benac em direção a São Francisco, passando ali pela oficina do Gordo, que fala ali. Sim. Está quase lá. Então, vamos em frente. Se a vereadora conseguir mais verba, nós vamos fazendo. Então, tendo a linha Formosa, a linha Diogo está em andamento ainda. Tem muitas obras aqui em andamento. Vou colocar aqui, Éder. Nós estamos construindo ali no bairro Santa Lúcia, uma academia para a terceira idade, Cassiano. Essa academia para a terceira idade, ela é de recursos da consulta popular. Né? Veja só quanto é importante a consulta popular. Quando a administração dá um alerta, galera, vai ter a consulta popular, vamos votar nas propostas que a administração indica. Recomenda. Né? Recomenda, perfeito, essa é a palavra ideal. Recomenda. Então, através da consulta popular, conseguimos recursos para fazer a academia da terceira idade, mas também os recursos para comprar os equipamentos para essa academia. Já está tudo certo. Os recursos já estão disponíveis para isso. Tudo através da mobilização popular, mobilização que nossos vereadores ajudam, que todas as pessoas que têm os nossos agentes de saúde são muito parceiros nisso também, né, porque afinal de contas conseguem visitar muitas casas, né, e incentivam a votação na consulta popular. A administração pública municipal se envolve realmente nisso. Então são recursos que saem de outras fontes que não dos recursos ordinários do nosso município, que são apertados, né? Só por isso a gente consegue fazer obras, porque a comunidade se junta através do executivo, através da Câmara de Vereadores e todos que podem se envolver nisso. E assim por diante. Essa academia da terceira idade, então, que a gente vai ver ainda, né, se vai ser só para a terceira idade ou não, né? Depende do fluxo, né? Porque ela é bem legal, dá para visitar ali no bairro Santa Lúcia, atrás do ginásio. Ela está em obras ainda. Então, à medida que a proposta é para a terceira idade, é pessoas acima de 60 anos. Mas a gente vai ver se consegue reduzir para menos idade, né? Porque a coisa mais importante, depois de uma altura da vida, que nem o nosso presidente ainda joga futebol, né? Pouco, né? Mas ainda corremos atrás da bola. Né? Nosso presidente ainda está nativo, né? Mas pega eu, a bola já não me acompanha, né? Não me acompanha porque ela anda muito rápido. Ela vai lá na frente. Então, né, o negócio é fazer um movimento mais parado, né? Vai para uma academia, fica mais legal. Não até se machuca, talvez uma pelo questão, né? para pessoas de baixa renda, né? Algo assim também. Evidentemente. Né? O que nós queremos é que as pessoas tenham. Porque para muito além da estética física, cara, é uma saúde mental maravilhosa, né? Corpo são, mente sã. Entendeu? Isso aí. Já dizia o filósofo, né? Corpo sã, mente sã. Éder, só para contribuir também, eu nesse ano acompanhei em muitas viagens o prefeito a Porto Alegre, também fomos a Brasília. Eu cito a importância da municipalidade correr atrás de se inscrever em editais, em programas do governo do estado ou do governo federal. Como o prefeito falou hoje, só os recursos do município só vai fazer o feijão com arroz, não adianta. O cobertor é curto, e então se o gestor não correr de atrás, não for atrás desses programas para beneficiar a nossa população, infelizmente o executivo não entrega. Então valorizo essa questão, porque eu sei que o prefeito está quase toda semana em Porto Alegre, está correndo de atrás, e a gente sempre que quando pode, sempre quando recebe um convite do prefeito, a gente está junto para se unir a isso e fazer essas melhorias para o nosso município. Eu quero destacar uma outra obra que estamos fazendo a readequação do antigo cais ali, tá? Aqui sim. Antigo cais ali
uma empresa de Chapada que venceu o processo licitatório e está sendo reformado, reestruturado, onde algumas secretarias e alguns órgãos públicos estarão se alocando para ali nos primeiros meses aí do próximo ano. Quero destacar ainda uma pavimentação que está em andamento também, né? Aquela rua Alfredo Kisman, atrás do ginásio municipal ali, uma rua perto do Quintão ali. Perto do Quintão ali para cima, uma rua bem difícil. Aquela rua ali, eu diria que é uma das pavimentações onde haverá um maior investimento que nós já fizemos em termos de metro quadrado, porque a questão pluvial ali é muito forte, né, Cassiano? Junta muita água e é uma rua bastante íngreme, mas já está começando lá. E tem algumas obras que estão aguardando para iniciar, mas também já estão licitadas, que são nas nossas escolas, na escola Emílio Carlos Link, também a requalificação dos postos de saúde do interior, a reforma do telhado do centro administrativo, né, que já é um centro administrativo, ele foi construído ali na década de 70, foi o seu prefeito Jorge Offer que fez esse centro administrativo. Então ele já merece reparo, que já tem bastante infiltração nesse prédio, né? E já está em fase final o processo licitatório. Estamos aí fazendo os ajustes finais para homologação para o fechamento das quadras poliesportivas no distrito de Boi Preto. Olha só. Que é aquela quadra poliesportiva na frente do posto de saúde. E inclusive vai ter agora, esse final de semana, tem evento da Igreja Assembleia de Deus lá, né? Isso. É uma quadra bem legal. Ela não é muito grande, mas ela serve muito bem para um futebol de salão, para jogos de vôlei. Então, quando ela for fechada, ela vai ter mais utilidade para a comunidade. E também a quadra atrás da Escola Israelina Martins Silveira, ali nas dependências do Esporte Clube Cruzeiro ali, que tem sua sede social ali. Então essas duas quadras vão ser fechadas para dar uma destinação mais útil para toda a comunidade. E são obras, né, que assim como tivemos o CAIS, né, que veio de outra administração, o começo foi finalizado aqui na sua administração. Essa quadra do Boi Preto, eu lembro até quando a minha tia Noeli era vereadora, ela que lutou, né, por essa quadra. Infelizmente ela não era quase utilizada por causa dessa questão do fechamento. Então agora a administração pública trabalhando em cima de obras que já foram, né, começadas em outros mandatos aí. Exatamente. Né, para mostrar que não há rinha. Né? Não há. Não tem nada melhor, disso, né? Melhor para a população. Mas a gente sempre fala, quando eu falei antes, me referi que a obra do calçamento foi mal executada. Eu não estou falando da administração, estou falando dos executores. Mal executada. Né? Não é o prefeito que está lá calçando, de quem estava lá, botando a pedra, quem né? Era responsável de fiscalizar e não fiscalizou. Entendeu? O prefeito não você está ali atendendo demandas e tudo. Até porque muitas vezes não é um especialista em calçamento. E muitas vezes o prefeito vai lá só para inaugurar. Né? Mas tem gente responsável de fiscalizar. Setor de engenharia, fiscalizar. Quem entende Os que trabalham comigo sabem disso. Eu pergunto como é que foi. Foi lá ver? Me dá a foto, quero ver. São essas coisas. Então, essa é a cobrança do prefeito. Foi fiscalizar, foi lá olhar, né? Então, às vezes, quem é responsável pelas obras tem que fiscalizar obras. Tem outra obra a ser listada bem legal aqui também, que já estamos com o recurso disponível aqui, volto a frisar, recurso de emendas parlamentares, que é a requalificação da nossa Praça da República aqui. Então vamos fazer melhorias bastante importantes ali, Cassiano. E isso só faremos esse processo depois da Chapada Fest, Feira de Exposição, porque antes disso não há a menor possibilidade disso, né? Mas tem umas coisas muito importantes aqui que nós temos protocolado no governo do estado, tá? Obras muito importantes que eu peço à população que ore para que essas coisas aconteçam, porque é muito importante para toda a nossa comunidade, que é o desassoreamento do Rio Sutil
e também do Arroio Zaina, nas imediações do nosso município. É muita movimentação de máquina, é muita movimentação de terra que vai ter para desassorear, inclusive a Zaina, Éder. Outra coisa, temos protocolado também para fazer a rua coberta no nosso município. Tão sonhada rua coberta. Tá? Então é uma obra que de aproximadamente R$ 1,5 milhão de reais, que temos protocolado no governo do estado. Estamos aí esperando, confiantes que seja aprovado e nós sejamos agraciados com essa importante obra que será feita. Outra mais importante, ainda talvez mais importante, mas dentro da mesma linha, protocolados no nosso governo do estado, são as galerias do Arroio Sutil. Tão falado, sempre tão falado e sempre, muitas vezes, lutado e nunca dava certo. Agora nós estamos muito confiantes de que teremos êxito, né, presidente, nessa demanda das galerias do Arroio Sutil. É uma obra que envolta em mais ou menos R$ 2,5 milhões de reais, com uma participação muito importante do governo do estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós precisamos fazer um destaque. Eu digo que eu sou uma pessoa de muita sorte por estar governando o município num momento em que o estado do Rio Grande do Sul tem um governo municipalista. Um governo que acredita nos prefeitos, que destina recursos para os municípios, onde que efetivamente a vida do cidadão acontece. O cidadão, ele mora num estado, mas ele mora num município. O estado do Rio Grande do Sul, essa ficção, estado, tem sede dentro do município de Porto Alegre. Município. Brasília, a ficção, União, ela tem sua sede dentro do Distrito Federal, que é uma cidade. Que é um município. É um município. Então o cidadão vive no município. E nós aqui no estado do Rio Grande do Sul tem que tirar o chapéu. Nós temos um governador, um vice-governador, um governo municipalista, né, que faz programas voltados para acontecerem dentro dos municípios. Então, as obras do pavimento RS, todas elas são com recursos do município. Por exemplo, agora e tantas outras. Ontem nós fomos ainda assinar mais um convênio lá na capital do estado para qualificação de pessoas. Teremos recursos aí para fazer cursos, Cassiano, de encanador predial, eletricista predial, cuidador de idosos e por aí vai, né? Cursos curso de 40 horas, não é curso pequeno, curso de 40 horas de qualificação. Então o governo do estado do Rio Grande do Sul realmente ele se importa com os municípios. E falar em governo do estado, e isso é o que eu vejo muitos prefeitos e prefeitas aí de municípios vizinhos que falam também, né? Que esse é um governo do estado municipalista, né? Municipalista. Isso é reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul e reconhecido em todo o Brasil. Quiçá a União tivesse esse olhar também. Porque hoje a pirâmide tributária está invertida e vai piorar. Né? Com a reforma tributária vai piorar. Vai tudo para Brasília agora. Mas isso vai acontecer logo lá adiante. Está de cabeça para baixo. A vida acontece no município. A vida acontece no município. Aqui, né? Então, e o estado do Rio Grande do Sul inverteu essa pirâmide. Ele tem um olhar pro município, onde a vida do cidadão realmente fez a acontece. pirâmide certa, né? Onde a vida do cidadão realmente acontece. Então, louvores aí ao governo do estado, quiçá que continue assim, né? Ano que vem nós temos, é um ano eleitoral. E eu diria que nós estamos numa encruzilhada, nós estamos no limite, onde que realmente cada cidadão precisa assumir a responsabilidade sobre o que quer no futuro. Né? Isso é o... Quem não quer falar sobre política vai ser afetado por ela. Quem não quer minimamente ler sobre o que está acontecendo na política nacional, na política estadual, na política municipal, vai ser afetado por ela. Então, nós precisamos fazer as melhores escolhas.
mas isso é um assunto para outra oportunidade. Tá? Prefeito, a gente está aqui, eu disse até às 10h50, agora já são 11h06, a gente passou porque o nosso papo vai, né? Vai ter que aguentar nós mais um pouco agora. Tá. Nosso papo vai. Mas eu não posso... Seguir, nós temos aí um tempinho? Tem, pode. Vamos lá, vamos tocar, já que já passemos do tempo agora, o que é a gente continuar mais um pouco aí? Afinal de contas é uma vez por ano aí, essa retrospectiva, né? Fala um pouco aí, presidente, eu tenho que tomar um mate aqui, senão vai esfriar aqui. Não, o senhor falou também sobre as políticas, né? Eu acho que tudo depende da política, o nosso dia a dia, o nosso viver depende da política, então... As pessoas também têm que ter essa consciência, né, de que é a importância do seu voto, analisar os contextos que hoje apresenta a política. Então, depois que acontece, não adianta reclamar. Então, a gente tem que ter o compromisso e a consciência que o nosso voto é muito importante para decidir o futuro, não somente nosso, mas dos nossos filhos e dos nossos netos. Perfeito, a gente nem falou ainda do que eu te pedi lá no início, que é a RS 330, né? Verdade, que é a questão da fábrica também, né, cara? Pô, fechando, então a gente ainda tem assunto. Se quiser falar aí, pode seguir. Eu vou entrar então para concluir sobre obras. Tem muita coisa sobre obra, né? Que o município faz, está entregando. Eu tenho uma característica, às vezes as pessoas me cobram, prefeito, mas o senhor tem que fazer inauguração. Eu sou meio... eu quero entregar para a comunidade. A inauguração é o que menos eu me preocupo com inaugurar a obra. Desde que ela seja entregue, para mim está tudo certo, né? Sobre a 330, Éder, eu chego a me arrepiar, me arrupiar quando falo sobre essa obra, porque realmente nós lutamos, né? Não lutei sozinho, evidentemente. A gente tem muitos parceiros que nos ajudam. Volta e meia o senhor vai lá, né? Dá uma olhadinha nela. Eu vou. Não só olhar, porque gosta de passar e ver ela, observar essa obra, né? É muito importante que a comunidade Chapada, porque a maioria do nosso município, dos moradores de Chapada, eles moram de Tesouras para o norte do município, né? A maior região do nosso município não tem vila, não tem linha, não tem. Então a maioria mora de Tesouras para cá. E essa rodovia está acontecendo de Tesouras para lá. Então não é um lugar que as pessoas passam. Mas a rodovia está chegando pavimentada. Já está ali no silo da Coagril. Já está chegando ali. Eu lembro que no ano de 2009, quando eu estava prefeito também, nós formamos várias comissões já foram formadas há tempos atrás, mas nós formamos uma outra comissão, onde que o presidente daquela comissão foi o Jorge, ex-prefeito Jorge Wolfer e demais amigos aí que tivemos essa da RS 330, né? E naquela época lutamos muito para colocar no orçamento do Estado um dos trechos, né, da RS 330, ou Tesouras para Carazinho ou Chapada Palmeira. Eu lembro que a governadora aí da Cruz dizia: eu não tenho para fazer 2 trechos, eu consigo fazer um, eu faço um menor. Tá bom, é um bom começo. A governadora chegou a licitar essa obra, licitou a obra, certo? A empresa ganhou, mas ele trocou de governo e ficou na gaveta. Ficou na gaveta. E quando foi em 2021, a primeira viagem que eu fiz para a capital do estado, eu levei junto o dossiê da 330 com a licitação feita. O governo tinha feito a licitação. Aquela licitação de 2009. Aquela licitação de 2010. Foi feita em 2010 a licitação. E eu lembro que aí eu visitei o gabinete, eu vou citar o nome dele, eu não citei o nome de ninguém, mas vou citar o nome dele porque eu preciso para fazer continuar minha fala. Visitei o gabinete do Matheus Vesp, então deputado estadual, e do Juvir Costello, 2 deputados estaduais. Aí o Matheus disse: não, velho, peraí, vamos ali falar com o governador. Digo: mas como?
Assim, do nada? Assim, no seco? Não, vamos lá. Ele era líder do governo. Líder do governo. Daí fomos lá, né? Fomos no palácio, levou nós lá. Sentamos numa sala, ele a pouco veio o governador Eduardo. Daí, conversamos, né? Mostrei para ele. Ele olhou. Não dá para fazer. Assim. Digo, tá, beleza, né? Mas digo, dá para fazer muito fácil, né? E realmente, ele, depois, claro, houve uma construção política, né? Evidentemente, para dar início nessa obra. Então foi em 2022 ainda, já estava com ordem de início da obra. E ela está vindo, né? Então, graças a Deus, é uma luta que deu certo e nós continuamos a luta para Palmeira, Chapada, Palmeira. Então é uma luta sem fim. E outra coisa, não é só ligar, porque Chapada quer asfalto para Palmeira. A RS 330, Éder, é uma das rodovias mais antigas do nosso município. Ela começa em Carazinho, ali na Avenida São Bento. Começa ali em Carazinho e termina lá no Yucumã, no Salto Yucumã. Derrubadas. Ela atravessa aqui o nosso estado, noroeste do estado gaúcho. Então não é Chapada, Palmeira. Importante sim, muito importante. Vamos lutar até nós vermos a obra em execução. E eu não luto sozinho, tem muitas pessoas agregadas nessa luta. Então nós não podemos desistir. Nada acontece se você desistir. Muitas vezes as coisas não acontecem quando tu está próximo de conseguir. E aí tu cansa e desiste. E nós sabendo que a vida é assim, nós não desistimos de nada. E a obra 330 ela só está acontecendo porque não foi desistido. Porque ela não é assim do ponto de vista do governo do estado vista. Tu tem que provocar isso, tem que mostrar que ela é importante. E nós estamos mostrando que ela é importante. Então estamos construindo políticas, né, acordos políticos, né, claro, no bom sentido, nada escuso, que não possa, né, uma obra dessa envergadura, tu precisa articulação política para que ela realmente aconteça. Perfeito, me desculpe minha ignorância, digamos assim, mas eu faz um bom tempo que eu não passei ali, né, fui até esses tempos, fui para Carazinho pela RS 330. Mas assim, te perguntando, ela termina ano que vem, é concluída. Que daí não vai ter aquele perigo de trocar governo e talvez ficar abandonada. Não, ela vai terminar, vai ser concluída, né? Sim. Tudo indica que sim, que vai ser concluída. Às vezes é o medo da população, né? É isso, né? A troca de governo para esquecer uma obra, então, né? Tem que pensar bem como é que vai fazer então, né? Tem que pensar lá na urna, urna, que as obras continuem? Pensa na urna. Não precisa falar muita coisa, né? Quando as coisas estão acontecendo, quando está dando certo, todo governo é perfeito? Não, os governos não são perfeitos. O governo perfeito é Deus, é o céu, é perfeito. Aqui na Terra nós somos todos humanos, passíveis de nos enganarmos, passíveis de erros. Mas os indicativos do nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul são muito bons. Podem não ser bons para alguns, mas para os municípios tem sido muito bom e, por consequência, reflexa de suas populações. Então, nós falando Chapada, a 330 é maravilhosa. Pergunte para as pessoas que moram, que margeiam ali. E com certeza, quando estiver pronto, o fluxo vai acontecer muito por ali, né? E destaco a qualidade da obra. A qualidade da obra é uma coisa de primeiro mundo. Tem que passar para ver. Tem que olhar. E essa mesma luta então segue agora de Chapada Palmeira. Temos o prefeito Palmeira muito parceiro também nessa luta. Nossos vereadores aqui do município de Chapada, vereadores de Palmeira, pessoal da política estadual envolvida para nos ajudar nessa demanda. Então nós acreditamos sim que esse projeto também teremos bom êxito nele, né? Tomara, né? Com certeza. Então, a 330 isso é uma conquista para o nosso município de Chapada, essa ligação aí. Prefeito, acho que para a gente talvez ir finalizando, né?
Eu gostaria que também, se já tem algum indicativo aí do prédio que estava, então, a antiga fábrica, né, de calçados aí, que muitos anos fez parte aqui do nosso município, e infelizmente, né, pela crise então do setor calçadista, das políticas também internacionais, acabou aí fechando suas portas. Até o momento, como é que está a situação? Olha só, não foi surpresa para nós, né? Porque a gente já vinha sendo alertado, né? Desde o ano passado, que talvez a fábrica fosse parar, mas eu ainda acreditava que não, né? Porque já tantas vezes, né? Mas enfim, acabou que um dos dias mais difíceis do nosso governo foi quando fizemos a reunião, o Cassiano estava junto. Essa característica que o prefeito tem, as coisas, decisões importantes eu sempre tenho junto comigo o presidente do Legislativo, seja ele quem for, porque a gente precisa estar junto nessas situações. E então veio os representantes da empresa, né, e falaram que definitivamente iriam fechar as portas. Tudo bem, o que vamos fazer? Vamos em busca de alternativas. Visitamos aí então a calçado Beira-Rio, que num primeiro momento mostrou bastante interesse em vir para cá, através de uma subsidiária, né? Uma subsidiária que presta serviços para calçados Beira-Rio. Ok. Essa empresa então veio para cá, fez um cadastramento de pessoas interessadas em... Um levantamento, né? Para ver se realmente teria mão de obra para isso. E, num primeiro momento, teria mão de obra. Então, estamos aguardando a sinalização definitiva deles, a ver se confirmam ou não a vinda também, né, para cá. Nós acreditamos que, se o município está disponível, o prédio 1 é o prédio mais antigo, né? Do prédio 1 e o prédio 2, que foi construído depois pelos chineses, que também já é do município. Então, hoje, o prédio 1 está disponível para a subsidiária da Calçados Beira-Rio, caso queiram se instalar no nosso município. E eu sempre fui muito, muito claro com eles, né? Digo, olha, nós tivemos aqui os chineses aqui, foram sempre muito honestos com os nossos cidadãos, muito honestos com os nossos trabalhadores da indústria de calçados, e o mesmo eu exijo de quem venha se instalar. Nada menos do que a honestidade e a pontualidade com os nossos trabalhadores. Nós não queremos aventureiros aqui, né? Então nós estamos agora, talvez por ocasião de final de ciclo do ano, está atrasando um pouco, estamos aguardando a resposta dessa subsidiária. O prédio 1 está disponível para a subsidiária da Beira-Rio, que já veio fazer um levantamento de mão de obra aqui no nosso município. Prefeito, em primeiro momento houve também alguma ideia de outras opções, até outros ramos de fabricação, ou em primeiro momento não, vamos atrás de outra fábrica de calçado, até inclusive por causa da mão de obra, né, que Exato. já tinha, mas não teve nenhuma outra opção ainda pensada, então foi justamente fábricas de calçado. Exato, a nossa primeira opção é justamente essa indústria calçadista. Ela tem períodos sazonais, né? Às vezes melhor, às vezes menos, mas ninguém vai deixar de usar calçado, principalmente o setor feminino, né? Que tem pode ter vários modelos de calçado, entendeu? Então o calçado é uma coisa que não termina, como a roupa também nunca vai terminar de ser fabricada. E nós priorizamos indústria de empregabilidade mais de massa, né? Mais pessoas trabalhando. Ao invés de máquinas. Mais de máquinas, pessoas trabalhando, a empregabilidade de pessoas, né? E ali a empregabilidade, os empregos são de mão de obra feminina, bastante mão de obra feminina. Então, aproveitando essa expertise que já tinha, nós damos prioridade para esse setor. Agora, nada impede que, de repente, ali o setor calçadista passe a não demonstrar interesse, nós vamos atrás de outras indústrias que possam ser instaladas. O prédio 2, que é o prédio novo, ele ainda está ali, todo o equipamento chinês ainda estão ali. Está tudo ali. Está tudo ali ainda, né?
talvez até voltem de novo, não se sabe, né? Vai saber, Vai né? saber, né? Porque o mercado ele é muito sazonal. Pode ser que daqui a pouco aqueça o mercado calçadista, ou a economia tenha um retorno. Eles podem voltar, não tem problema nenhum, desde que outra fábrica não esteja instalada já. Entendeu? Então, sobre a fábrica de calçado, é isso. Nós lamentamos realmente profundamente, né, os empregos que foram perdidos. A maioria das pessoas já se realocou dentro do mercado de trabalho. Todos estão ainda em seguro-desemprego, os que ainda quiserem permanecer no seguro-desemprego. E volto a ressaltar que a empresa sempre foi muito firme, muito honesta. E aqui eu quero fazer um destaque para o Volmar Stirmer, o grande gerente dessa indústria aí, calçadista, que por 13 anos ali capitaneou a gerência da indústria, né? Com muita assertividade. Então, eu sempre digo para o Volmar, você é um gestor de pessoas o mais magnífico que eu conheço. Então, aí um louvor aí para o Volmar Stirmer aí, que foi o último a sair lá de dentro, né? Ficou lá até o final. Enfim, mas eu não posso... Mais alguma pergunta da fala? Não. Somente isso, prefeito. Muito obrigado. Eu quero falar um pouco sobre os investimentos do nosso município. Eu falei muito de obras, né? Obras físicas. Palpáveis. Obras físicas, eu enxergo isso aqui. Mas tu sabe que os maiores investimentos do nosso município, eles não são vistos por mais de 50% da nossa população. Não são sentidos. E agora eu falo de educação e saúde. A grande maioria da nossa população é muito saudável. Muito saudável. Saúde, tá, beleza. Educação, tudo bem. A nossa educação, nós investimos 28,72% do nosso orçamento em educação. Quase um terço. Nós investimos 21% em saúde. E os mínimos constitucionais em saúde é 15%. Nós estamos em 21%. 6 acima. Os mínimos constitucionais em educação são 25%, nós estamos em 28,72%. Tem vezes que chega a 31% ou 30%. Hoje a média está... Isso aqui são médias do mês de outubro, tá, que estou falando. Mês de outubro. Mês de novembro ainda tem um mês analisado. Então não temos o fechamento do ano ainda, né? Então outro dado curioso, sabe quanto dá a nossa rota diária de transporte escolar? Tem ideia? Tenho nem ideia. Não tenho ideia. Mas é alguns mil quilômetros. 3.400 quilômetros dia de transporte escolar. Nosso município é grande. Nosso município tem 680 quilômetros quadrados de extensão. 3.000 quilômetros. 3.400 quilômetros dia, de média. Né? Isso dá para atravessar o Brasil quase? Dá para atravessar o Brasil. E todas essas quilometragens, as várias linhas de transporte escolar, todas elas são georreferenciadas. Não tem... Né? Nosso controle interno acompanha as linhas. Uma vez eu me dei para isso, mas não pode isso aqui, tio. Não é possível tanta quilometragem. Quando eu resolvi pedir esse dado, né? Me assustei. Não, mas infelizmente não, felizmente ou infelizmente, né? Vai bastante, nós temos isso, né? E quando eu falo que nosso município é um município de estrutura grande com arrecadação de município pequeno, é a verdade, né? Nós estamos num patamar de fundo de participação do município 0,6. É o mesmo que o município de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. É o mesmo, não muda nada. Então tem que fazer muita gestão para dar conta disso. Entendeu? Então, falar um pouquinho da educação. Nós tivemos melhorias bastante importantes nos nossos prédios escolares. Ali em Santana, na EMEI Arco-Íris, foi então finalizado, foi fechado a tão sonhada quadra esportiva ali daquela escola. Tá maravilhoso, ficou muito bonito ali. Tivemos ampliação das salas de aula ali da São Luís Gonzaga, de Tesouras, que é a nossa escola do turno integral, ampliação de espaços físicos
na Érico Veríssimo também, ali na Érico Veríssimo, a escola da cidade aqui, tinha um espaço do município arborizado, bonito, arborizado com árvores nativas aqui da nossa região. Nós cercamos aquele espaço, como fizemos nas demais escolas, tanto na Arco-Íris de Santana, de São Miguel já tinha um espaço bastante importante externo também, e fizemos aqui nessa escola Érico Veríssimo também, para que os nossos alunos, nossas crianças pudessem ter essa interação com os ambientes externos, ter essas experiências externas à sala de aula em ambientes no ambiente escolar, né, tendo contato exatamente, contato com a natureza, né, e essa experiência tem sido muito salutar, tanto para o aluno quanto para o professor, e quem ganha com tudo isso é toda a questão pedagógica também, porque quando o professor vai dar uma aula, por exemplo, para o ensino fundamental já sobre biologia, cara, que ambiente melhor do que com certeza. E às vezes isso em grandes cidades, né, que é uma selva de pedras, que digamos assim, exato. Quantas crianças já não têm, né, o conhecimento de uma planta, né, sinceramente vai se perdendo, né, né? Agricultura, tem crianças que não sabem o que é uma galinha, né? Isso é fato. O ovo é fabricado, né? É fabricado, sim. Isso é fato, gente. Então é importante, né, esse contato. Então nós valorizamos muito isso por uma questão pedagógica, mas também de um ambiente mais tranquilo. Eu visito as nossas escolas. Eu visito todas elas. Uma vez por mês, ou cada 2 meses eu chego na escola, almoço lá, faço as observações, entendeu? Eu diria, Éder, presidente, que as nossas escolas é a escola de criança feliz. Criança é feliz. Eu vejo criança feliz. Que maravilha, né? A recreação é ótima, a pedagogia porque a criança tem que ter motivação para ir para a escola, né? Ela não vai num ambiente triste, né? A alimentação oferecida para as nossas crianças, desde dos berçários, da Riscos, da Zisa, da Arco-Íris, de todas as demais escolas, é alimentação balanceada, composta por nossos nutricionistas. É alimentação simples, mas de excelente qualidade. Mas nutritiva, né? Nutritiva, são 5 refeições que eles fazem por dia, em média, às vezes 4, às vezes 5, né? Mas tudo isso é muito bom, mas eu quero destacar a qualidade do ensino. Nós adotamos, Éder, no ano passado já, a questão do apostilamento. Apostilamento, só para traçar um paralelo, então, quando você vai numa escola Rui Barbosa, teu filho, você é uma apostila. É uma uniformidade de educação. Tu vai no La Salle, mesma coisa. Nós adotamos aqui nas nossas escolas municipais também do ensino fundamental. No ano passado foi do 3º, 4º e 5º anos. Tá? Esse ano ampliamos para o 6º ano do ensino fundamental. E cada ano vai aumentando 1 ano, porque isso também não é existe um custo financeiro. Existe um custo financeiro em cima disso que não é barato, né? Mas é um investimento, e nós já estamos colhendo os frutos de adotarmos isso, e subimos 104 pontos no ranking, né? Ou seja, melhoramos já no primeiro ano os índices oficiais da qualidade de ensino do nosso município, né? Praticamente só por causa desse apostilamento. Esse foi o principal. Desses anos aí nós vamos seguir nisso. É um custo bastante importante, mas eu atribuo ele como um investimento em educação. Porque não adianta, Éder, é através da educação que nós vamos formar os nossos melhores cidadãos, que dali a pouco vão ser nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos funcionários do nosso comércio, funcionários públicos, e por aí vai.
E eu não vejo nenhum município, nenhum estado, nenhuma nação que tenha prosperado que não invista em educação. Então, quando eu falo que a grande maioria dos nossos munícipes não vê isso acontecer, é natural que não veja. É natural que não veja. Mas eu preciso falar isso. Então, quando você vê um transporte escolar passando, quando você vê um transporte cheio de crianças, quando tem um evento das nossas escolas, participe. Faça a sua parte, nos ajude, né? Mesmo que você não tenha filhos na escola, participe dos eventos das escolas, tenha um olhar diferenciado para a nossa educação. Então, os maiores investimentos, só retomando, são feitos em educação e saúde, né? O maior orçamento vai ali. E ele é o que é menos visto. Menos visto. Assim. Ele é menos visto. O mais investido e o menos visto. Quem sente isso, claro, se você tem um aluno na escola, um filho na escola, um filho na creche, você sente isso. Mas invariavelmente, quem tem a maior sensação da diferença são as pessoas que vêm visitar o nosso município. Né? Que vêm visitar o nosso município, que eles conseguem traçar um paralelo, como são as escolas de educação infantil ou as escolas dos municípios onde vieram e como são as nossas escolas. Então eu estou muito feliz, muito orgulhoso do que estamos fazendo em termos de educação aqui no nosso município. Quero destacar também que fizemos aí a quarta semana de arte e cultura deste ano. Quarta semana de arte e cultura. Ela ela acontece 2 em 2 anos. Ela é bianual, né? E ouvi boatos que já estão pensando talvez fazer anualmente já. Não. Vamos continuar com por enquanto fazer ela bianual, né? Porque todos os anos o que acontece, que talvez você confunde, é a semana do GEP, do Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que é outro programa maravilhoso que nós trouxemos para dentro das nossas escolas, né, através do Sebrae. Né? Então a gente vê a diferença na evolução dos nossos alunos neste programa do Jovem Empreendedor Primeiros Passos. Eles já perderam a desinibição. Já são futuros empreendedores. São empreendedores, cara. Já querem vender, já querem negociar. Exatamente. Desde 2021 nós estamos com o programa dentro das nossas escolas. O primeiro ano eles estavam ali vendendo seus produtos envergonhadinhos, assim, né? Tu tinha que ir lá comprar o produto deles. Agora não, eles vão te vender, tu tem que ir lá com os trocos no bolso, senão tu... eu estou muito orgulhoso desse programa e do que os nossos monitores junto com os professores... Isso, né, vindo através também do POD, né, do Programa Orientador, né, ao Desenvolvimento. Sim, Programa Orientador ao Desenvolvimento Econômico é outra coisa maravilhosa que nós temos aí no nosso município, que provoca debates importantes nas suas câmaras técnico-temáticas. Por isso precisamos umas 3 horas para falar só sobre o que acontece, que muitas vezes o nosso município ele não vê, mas depois ele vai sentindo os efeitos reflexos, né, positivos de tudo isso, né. Então, a Semana de Arte e Cultura, os nossos uniformes escolares, esse ano a gente proporcionou para os nossos alunos um casaco de inverno, né. Isso foi destinado para eles aí já no final do inverno, né, mas que serão utilizados, tenho certeza, no próximo inverno. Temos incentivos bastante importantes para a nossa banda marcial municipal, que diga-se de passagem, está muito afinadinha, presidente. Tá joia mesmo, nossa banda marcial municipal. Estão fazendo grandes apresentações, né? Não somente aqui no município, mas como em toda a região aí. E algo que também, né, teve épocas aí que estava meio esquecido também, né, a banda marcial, e agora a gente vê aí como está se mostrando firme, forte, né? E fazendo suas apresentações rotineiramente. Sobre a educação, eu gostaria só de contribuir. Como o senhor falasse, tem uma visão de quem veio morar no nosso município, ou quem visita nós, a importância disso, porque eu já conversei com algumas pessoas que moram hoje no nosso município, que não nasceram aqui, enfim, pelo trabalho e tal. E relatam que hoje a nossa educação é de tão excelência
que é uma educação em nível de escola particular, que vindo de outros municípios, em escola particular não tinha esse desenvolvimento e essa entrega da educação que tem em nosso município. Então, eu acho que esses exemplos, né, a gente tem que trazer para a nossa população também valorizar o que está sendo entregue aí pelo Executivo. Se todos fossem ver quantas escolas municipais abandonadas existem aí pelo nosso país, né, realmente iriam talvez enxergar com outros olhos aqui a educação no município. E não é uma questão assim, o prefeito sabe, a gente leva muita demanda e o que tem para fazer a gente também cobra, mas eu acho que tem que ser uma recíproca, né? A gente tem que cobrar para acontecer as coisas, mas também tem que valorizar o que está sendo entregue. Isso é verdade. Éder, desde o começo, quando a gente se propõe a vida pública, a gente tem que saber que isso não é um passatempo. Não é um passatempo, é uma entrega, mas uma entrega total, né? Ser gestor de município, ser vereador, você ter uma função pública, diretor de escola, secretário de município, diretor de departamentos, é entrega. Se tu não está disposto a fazer a entrega, não entra na política. Não faça isso. Não faça isso. Com toda a entrega que eu exijo dos meus secretários, dos diretores que nós temos, eu quero que cheguem próximo, não é perfeito, né, mas próximo disso. O tipo ideal de situação que a gente gostaria que fosse. Isso nós construímos, lembro desde o primeiro dia que nós fizemos uma reunião, né, de secretários, eu coloquei para eles: imagine o tipo ideal de situação que vocês querem para as secretarias de vocês. Sonhem, não importa se tu acha, mas isso não vou poder fazer. Coloca o tipo ideal de situação. Se tu não tem na tua mente o tipo ideal de situação que você gostaria, você não tem como mensurar o teu progresso. Não tem como mensurar o teu progresso. E isso os secretários que estão conosco, eles sabem disso. Eles sabem disso. Então, só para concluir sobre a educação aqui, nós desafiamos, na época, a secretária, professora Eni, e toda a equipe diretiva também. O que nós queremos? Nós queremos formar cidadão. A grade comum curricular, ela está posta para todos. Essa é a obrigação que nós temos aqui. Agora, se nós estamos aqui só para cumprir a agenda do MEC, a agenda da grade comum curricular, eu não quero ser prefeito. Isso é pouco. Nós precisamos formar cidadão. Por isso, então, que tem todas essas questões que eu falei antes, nós ocuparmos todos os espaços das nossas escolas, tanto interno quanto externos, melhorarmos a parte física das escolas, melhorarmos a parte da gestão pedagógica das nossas escolas, fazermos o apostilamento, criarmos as mais variadas oficinas nos contraturnos para despertar as melhores aptidões dos nossos cidadãos em formação. Destaco ali o GEP, que já falamos antes do programa Jovem Empreendedor Primeiros Passos, mas destaco também a criação da escola cooperativa na Escola de São Miguel, que seria outro assunto para falar mais de uma hora aqui. Inclusive fomos convidados, Éder, para no sábado de noite, vou a Júlia de Castilhos, a convite da direção do Sicredi, falar sobre a escola cooperativa. Pedi para a professora secretária me fazer um resumão aí, né? Muitas coisas tem na minha mente, né? Mas eu preciso me apoiar em algumas coisas para não esquecer muitas coisas. Então vamos lá falar sobre escola cooperativa, porque essa experiência que tivemos aqui em Chapada está chamando a atenção de outras comunidades. O Sicredi é nosso parceiro nisso. Então vamos lá falar sobre isso, porque outros municípios também querem. Então se for somar tudo que está acontecendo, né, é muita coisa que está acontecendo. É muita, né, coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e que tudo muito recente. Nós estamos há 5 anos aqui.
Então o que está acontecendo de fato mesmo faz 3 anos, até tu criar e fazer com que as pessoas se empolguem e abracem a causa, demora um pouquinho, mas eles são desafiados todo dia, e hoje todos os nossos secretários são apaixonados pelo que fazem, com todas as dificuldades que nós temos, né? Às vezes o prefeito diz, para, enche a cinta aqui que está difícil a coisa, e realmente está muito difícil os repasses ordinários financeiros. Então nós trabalhamos com o pouco que temos, fizemos o melhor que podemos com o pouco que temos, e nisso eu preciso agradecer toda a nossa equipe de governo aí, todos os secretários. Eu não consegui falar sobre todas as secretarias. Bom, vamos encerrar aqui sobre a nossa educação. Preciso falar um pouquinho de saúde aqui, tá? Porque dar só alguns dados da saúde, tá? A saúde pública do nosso município também merece destaque estadual. Há poucos dias, foi semana passada, a nossa secretária foi lá receber uma honraria, né? Com destaque em saúde a nível estadual, mas também a nível de 15ª Coordenadoria. Você quer ver, Éder? Do dia 1º de janeiro até 11 de dezembro, hoje, nós tivemos no nossas postos de saúde 57.569 atendimentos. Pode repetir? 57.569 atendimentos. Dá uma média de 233 atendimentos por dia útil, né? Só nos postos de saúde. Só nos postos de saúde. Postos de saúde. Aí você me diz, a população é doente? Não, a população não é doente. Nós fazemos saúde preventiva. Evidentemente que se você tem me deu um... Sim. Vai lá, tranquilo. Nossos clínicos gerais, nossos especialistas estão ali para atender, né? E atender muito bem. Essa 100% chegou no tipo ideal que eu falei antes? Ainda não. Falta melhorar, tem que melhorar mais. Tem muitas coisas a serem melhoradas ainda. Mas nós estamos paulatinamente chegando na situação ideal que nós queremos. Então é muito atendimento. Nós aumentamos, o ano passado já tínhamos aumentado a lista de medicamentos. Esse ano aumentamos a lista de medicamentos em 20 novos medicamentos disponíveis aí para os nossos munícipes que necessitam do medicamento. E eu quero fazer aqui um comentário que de vez em quando acontece de faltar algum medicamento. São várias circunstâncias que podem acontecer com que eventualmente algum medicamento falte. Às vezes é por motivos de força maior, ou a indisponibilidade do produto no mercado, ou a demora na entrega. Aí pode acontecer, né? Mas via de regra não faltam medicamentos da atenção básica para o nosso município. E aí entra mais uma vez a busca por investimentos, por destinação de recursos para a atenção básica do nosso município, através dos nossos vereadores, através dos deputados federais e deputados estaduais que destinam recursos para a atenção básica do município, onde pode ser adquirido medicamento, onde pode ser adquirido, pago os profissionais de saúde, né? E aí eu volto naquele ponto que falamos antes. É necessário que a população atenda às indicações da administração. Eu vou relatar, não hoje, mas em outra oportunidade, os nomes dos parlamentares que destinam recursos para o nosso município. Que isso é importante. Isso, né? É muito importante. E eu faço isso e peço a indicação de voto para essas pessoas. Porque existe um percentual bastante grande dos votos que acontecem nos municípios, não é só Chapada, são para pessoas que não sabem nem onde é o nosso município, ou que não tem nenhuma relação conosco. Mas enfim, na saúde também todas as campanhas que acontecem mensalmente, vou dar só 2 exemplos: Outubro Rosa e Novembro Azul, né, que são saúde do homem, saúde da mulher, mas tem outras grandes campanhas também de vacinação, né? Nós recebemos aqui, a secretária recebeu aí o prêmio Ouro, amigo o selo Ouro, né? Prêmio Amigo da Vacina.
né? Então nós ficamos entre os 7 municípios da nossa regional que atingiram essas metas aí de vacinação. Tu tem noção de quantos quilômetros roda a nossa frota da saúde, Éder? Aí não... Por mês? Da educação eu já disse que eram uns 3 mil, né? Quer dizer, uns 1.000, eram uns 1.000 aí. Agora da saúde, eu não sei, essa deve ser mais longa ainda. Deve ser mais longa. Entre 50 e 55 mil quilômetros mês. É que esse é o mês, né? Mas mas mesmo assim se equipara, né? A educação também, né? Se equipara a educação. Pelos dias que são, né? Nossa Senhora. Então, mas isso tudo se deve à forma como a saúde está organizada, né? A saúde estadual está organizada, a saúde municipal está organizada. Aí vai o Gelson lá, precisa de uma consulta em determinada área. Eu tenho que... o teu é lá em Ronalta. Não, você é Porto Alegre. Você é... não sei onde. Assim como nós somos referência em consultas e exames cardiológicos feitos através do Hospital São José para a região da 15ª Coordenadoria, nós também somos referências para algumas coisas, por exemplo, a cardiologia, aqui em Chapada, Hospital São José. Né? Quando você vê veículos de outros municípios, da saúde de outros municípios, é porque estão fazendo exames aqui. Assim como nós também vamos para outros locais fazer exames. Então, toda essa forma como está organizada a saúde faz com que a saúde rode tanto. É a forma correta? Não sei. Talvez pudesse ser menos rodagens, né? Porque isso também cansa o paciente, cansa o motorista, é a despesa muito grande para o município, e isso requer sempre veículos em bom estado de conservação. E nisso nós temos investido bastante em viaturas tipo SPIN, né? Viaturas saúde, pequenas, né? Mas também em viaturas maiores, né? As caminhonetes Sprinter, as Ducato, as ambulâncias, né? As ambulâncias novas que temos aí, são 2 ambulâncias semi-UTI que estão disponíveis aí para o nosso município, entre outras também, são 4, 5 ambulâncias que tem. Então é uma máquina que não para. Saúde, educação. Ao contrário de obras, você vê, tá ali a patrola, tá ali a estrada sendo feita, a estrada tá ruim, vamos fazer, tem um britador lá funcionando, está funcionando, tem pavimentação, tem construção disso, construção daquilo, você vê, está enxergando, e muitas vezes pensa que a administração pública é isso, esse é o de menos. Esse é o de menos. Ali é o que menos é investido em recursos, né? São alguns milhões ali, mas o bolo dos investimentos nós investimos no ser humano, na saúde humana e na educação humana, na qualificação humana, na qualidade de vida das pessoas. Tanto que a gente está construindo a academia da terceira idade. Já tem a piscina ali, que já faz muitos anos que funciona. Muitos anos que funciona, agora estão fazendo a academia da terceira idade. Um pouco por experiência pessoal minha, né, que a gente faz isso há já alguns anos. E eu atribuo, né, a saúde mental, muitas vezes também, a essa prática assim, bem regrada que a gente faz. E eu quero que todos tenham essa oportunidade, essa experiência, né, de poder fazer isso. Éder, quanto tempo estamos... Vamos almoçar, prefeito? Que hora é? 10 para o meio-dia, meu amigo. Prefeito, mas eu não posso deixar... eu acho que eu falo demais, me prolongo nas coisas, mas não tem como, né, também, cara? É um ano, né, de muita coisa, então, né, é até pouco tempo, né? É pouco tempo que a gente está aqui. Mas, prefeito, antes de finalizarmos aqui, né, agradecer a participação tanto de você como também do presidente da Câmara, gostaria de parabenizar pela nossa praça.
bonito. Verdade. Eu ia esquecendo. Muito eu já ia apanhar da primeira dama agora. Tu me salvou de uma situação aqui. Acho que tá me devendo já um churrasquinho, acho, né? Deu Olha aí, então, 1 quilo de erva mate. Olha só, mas sério mesmo, tá muito linda. A praça no passado já estava, né, bonita, mas esse ano tá mais ainda, né? Eu vi que foi implementado aí novas luzes, novas decorações. Então, parabéns, né, por nossa praça aí tão bonita e que acho que quem passa ali faz o registro, né, em foto. Faz. De novo, investimento na qualidade de vida das pessoas, tá? Aqui eu tenho que fazer um agradecimento à primeira-dama, Elisa, à segunda-dama, Eliane, todas as pessoas que ajudaram ali, enfim, que contribuíram a Rosane Fielke, que é a nossa assistente social, que é a grande, ela sempre puxa a frente disso, né? Ela que faz isso junto com a primeira-dama, junto com a segunda-dama. Então, realmente está muito bonito e o nosso munícipe é merecedor disso, sabe? Porque quando você traz a tua família, traz as crianças para ver uma praça bonita, para ver toda essa aura que acontece nessa época magia do Natal, né? Natalina, ela cria um ambiente favorável para isso. Mas existe uma analogia que merece ser feita também, que não são só as luzes natalinas, né? É o advento do nascimento de Jesus Cristo. É Jesus que vai nascer. Ele nasce todos os anos. Ele nos desperta esse sentimento como cristãos que somos, né? Então é necessário que para muito além da harmonização com luzes das nossas praças públicas, haja também uma harmonização nossa, né? Dentro das famílias, que as nossas mentes se acalmem, que o nosso coração fique mais leve, né, para que nós possamos dignamente receber o nascimento de Cristo, né? E a vida segue mais tranquila, mais leve nessa fé que temos, né? Então é por isso também, não é só a luz pela luz para tirar foto, é bonito, é necessário, mas isso precisa também evocar e despertar em cada um de nós um sentimento cristão. O verdadeiro significado, né? De Natal. Quero agradecer imensamente, Éder, o espaço concedido pela nossa rádio, para nós compartilharmos um pouquinho do que estamos fazendo. Às vezes me prolongo nas falas, né? Mas é necessário. É necessário que isso seja explicado e falado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço o Cassiano, né, Cassiano? Por estarmos juntos aí, por ter passado junto conosco esse ano tão desafiador de 2025. Cassiano, um grande presidente do Legislativo, né? Assumiu primeira viagem, né? De primeira viagem. E se saiu muito bem, né? Se saiu muito bem. Próximo presidente que já tem escolhido? Tem, até a gente estava antes em uma reunião com o nosso jurídico lá de Porto Alegre, Dr. Moacir, que é sobre o plano de contratação anual, né? E juntamente com o novo presidente, já é um plano de execução das contas do próximo ano. Então, Leonardo já está se ambientando já ao mandato. Leonardo Crindes, então, o próximo presidente da Câmara Municipal. É o próximo presidente, também com sua mesa diretora, né? Muito bem, então parabéns, né, Tois, por esse ano aí, de você à frente da Câmara Municipal, da presidência aí, parabéns, trabalho bem prestado, acredito eu, né, e acho que a maioria da população também considera isso. Prefeito também, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pela colaboração com o nosso município, com nossos munícipes, porque como eu sempre falo para ti, prefeito, eu não sou só um entrevistador, mas eu sou um munícipe chapadense. Eu também quero saber do nosso município, quero saber como estamos indo, e sempre digo, se tiver que cobrar, vou cobrar. E nós somos, eu gosto quando as pessoas compartilham comigo as suas angústias, os seus anseios e as suas expectativas também, né? Isso faz com que nós busquemos novas formas de
de atender às necessidades do nosso cidadão. Mas, mais uma vez, obrigado mesmo pela oportunidade de falarmos com o nosso público de Chapada aqui, em especial.